Olá, começa agora o programa Direto da Horta. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre as novidades desse que é um dos setores mais importantes para o agronegócio brasileiro. Siga a gente nas redes sociais, @agromaistv. No programa de hoje, vamos descobrir como a ciência brasileira, em especial o trabalho da Embrapa Hortaliças, está transformando a produção de alimentos para que você tenha mais sabor, mais saúde e mais segurança alimentar. Para conversar sobre esse futuro que já é presente, recebemos a chefe-geral da Embrapa Hortaliças, Caroline Giacomi Costa. Caroline, seja muito bem-vinda, obrigado pela participação. Obrigada, Bruno, pelo convite. Sempre importante a gente ressaltar aqui o papel da Embrapa, né, como empresa pública, provedora de tecnologias para a sociedade, né, para os produtores. Então, a gente agradece a atenção e o convite. Caroline, qual a principal missão da Embrapa Hortaliças e como que ela se conecta aí diretamente no dia a dia do produtor e também dos consumidores? Então, Bruno, a Embrapa Hortaliças, ela é uma das 43 unidades da Embrapa, né? Que é uma empresa gigantesca. Hoje nós somos distribuídos aí de norte a sul do Brasil, né? Praticamente existem poucos estados que não têm uma unidade da Embrapa, né? E aí, para categorizar o trabalho dessas unidades, a empresa ela subdivide cada uma delas de acordo com ou temas, né? No caso a gente tem exemplos, a Embrapa Solos, a Embrapa Meio Ambiente, ou nós temos centros de produtos, como o caso da Embrapa Hortaliças, né? Outros exemplos a gente poderia dar: Embrapa Soja, Embrapa Milho e Sorgo, que na verdade, como o próprio nome indica, são unidades um pouco mais focadas no trabalho para um produto ou uma gama de poucos ou alguns produtos, né? E temos os centros ecorregionais, que na verdade, como o próprio nome indica, são centros que atuam numa abrangência mais territorial, como Embrapa Cerrados, Embrapa Semiárido, né? Embrapa Clima Temperado e como outros exemplos que nós temos na empresa. Então, puxando no caso da Embrapa Hortaliças, embora sejamos um centro de produto, se a gente for pensar em salada, você tem um mix de espécies, né? Então, a gente tem ali alface, tomate, cenoura, cebola, alho. Então, na verdade, dizer que a gente é um centro de produto é até restringir um pouco, porque somos produtos, né? É uma multiplicidade aí de espécies com as quais a gente trabalha. E enquanto missão, e aí isso está conectado com o próprio plano diretor da empresa, a gente precisa prover soluções tecnológicas, né, para sustentabilidade da produção agrícola e em benefício da sociedade brasileira, até porque somos uma empresa pública, né? Quando a gente pensa em Embrapa Hortaliças, a gente tem que pensar na nossa bela salada de todo dia e que todos aqueles produtos passam, né, por todo esse trabalho de vocês, tem pesquisa, ali tem muita ciência, né? É importante que a gente trazer isso, né, para quem está assistindo, porque é ciência pura. Exatamente. E assim, Bruno, e na verdade, o nosso trabalho, ele vai além simplesmente da disponibilização de cultivares para a sociedade, né? Para o produtor, na verdade, em última instância. Na Embrapa Hortaliças, a gente tem projetos que, obviamente, são muito focados nos programas de melhoramento e que o produto final é invariavelmente uma cultivar, né? Como as várias que a gente pode citar e nós vamos conversar sobre elas aqui, mas não só. Então, a gente também tem o papel de fazer ajustes, aprimoramentos em sistemas de produção, né? Adequando o manejo, enfim, até passa por manejo de pragas, manejo de irrigação, manejo de solo, né? Ajuste de técnicas que permitam isso de uma maneira otimizada, né, para o produtor. Além disso, a gente também tem um trabalho forte de apoio a políticas públicas, né? Somos um braço aí, muitas vezes, que apoia a execução de políticas públicas importantes. A gente pode citar várias aqui em que a Embrapa Hortaliças ela tem participação direta ou indireta, né? Seja o plano ABC+, que é um plano do Ministério da Agricultura, com um foco em adaptação à mudança climática, né? Com um enfoque muito forte em redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, a gente também tem participação nisso. O Plano Nacional para Agroecologia e Produção Orgânica, então também a gente tem
a geração de tecnologias e de informações que possam fazer com que esses planos saiam, né, da esfera da ideologia e que, de fato, vire algo concreto, né, na sociedade. E tem outros também, né? Plano para combate a desperdício de alimentos, né? Também provendo segurança alimentar para a população. A gente tem tudo a ver com isso também, né? Enfim, então, na verdade, é isso, né? O nosso trabalho, ele perpassa a disponibilização de tecnologias na forma de cultivares, né? Que muitas vezes é o produto clássico de uma unidade de produto, né? E vai além disso tudo. Uma curiosidade que eu até... às vezes eu comento aqui com as pessoas quando eu estou entrevistando, é que a gente que é muito urbano, às vezes não tem ideia, né, da importância desse trabalho, da importância, por exemplo, de uma Embrapa, né, de uma Emater, porque a gente às vezes fica tão nesse universo urbano que a gente não dá muito valor para isso. Eu digo até por mim mesmo, antes de trabalhar com agro, antes de mergulhar nesse universo, talvez isso não estava muito próximo dos meus olhos, né? Eu não olhava com esse carinho, com esse cuidado, talvez olhasse apenas para o alimento só porque está na prateleira. Eu, um pouquinho diferente, porque tive avós que eram feirantes, então a gente trabalhava com verduras e legumes, né? Então, assim, eu cresci um pouco indo para a Ceasa, então entendendo, mas também a partir dali, né? Então a gente não tem muito isso, então a gente não consegue talvez ter a dimensão do quanto que é importante, por exemplo, aquela alface, aquele tomate, aquela cenoura que está na nossa salada, que está no nosso alimento, o quanto que, quando a gente olha para trás, tem toda uma cadeia, não só de quem produz, mas de toda uma tecnologia, de inovação, de pesquisa, de gente que está trabalhando para poder fazer o melhoramento daquele alimento, para que a gente tenha um alimento com uma melhor nutrição, um alimento que dure mais, né, na geladeira. Então, assim, é um universo muito... É aquela analogia do iceberg, né? A gente só vê a pontinha, mas para baixo tem toda uma cadeia muito importante. Exato, e além disso, Bruno, assim, a gente tem muitas vezes uma ideia equivocada de que hortaliças elas restringem-se a pequenos produtores, né? E não, e na verdade a gente hoje no Brasil, a gente tem uma multiplicidade imensa de perfis de produtores, né? De nível de adoção tecnológica também, né? Então a gente tem de fato desde aquela tradicional horticultura do pequeno agricultor, né? Muito calcada na agricultura familiar, numa participação dos membros da família ali, né, colaborando e até talvez de preservando uma cultura local, né? Mas, além disso, a gente tem também produtores muito tecnificados, com altíssimo nível de adoção tecnológica, né? Ocupando grandes áreas produtivas. A gente tem aqui pertinho de nós muitos bons exemplos disso, né? Aqui indo Cristalina, a região do Alto do Paranaíba, em Minas Gerais. A gente tem, então, ali exemplos de produtores já com uma visão muito mais empresarial, né? Explorando culturas hortícolas, né? E que aí é um pouco isso que você coloca, né? Às vezes a gente não se dá conta disso, né? E quem é urbano, menos ainda, né? Porque ainda quem é urbano, às vezes você tem aí essa presença de hortas urbanas, né? De agricultura urbana e periurbana. Mas, além disso, a gente tem um mundo aí que é inimaginável e que, às vezes, a gente pensa que é só para o pequeno e que não é, né? Você tem aí, na verdade, e a nossa unidade tem a missão de atender a todos esses públicos, né? De oferecer soluções que se encaixem tanto para a pequena agricultura quanto para uma agricultura mais empresarial mesmo, né? A gente tem que estar trabalhando em benefício de todos eles, né? Queria que você trouxesse exemplos, por exemplo, de cultivares que a Embrapa já desenvolveu e que, por exemplo, que estão no mercado hoje que a gente encontra facilmente? Olha, tem várias aí, né? Assim, por exemplo, no segmento de tomates, e tomate também é um mundo, né? Quando você pensa, além da Embrapa Hortaliças ter vários produtos, quando você escolhe um produto, como é o caso do tomate, dentro do tomate você também tem uma segmentação muito grande. Então, você tem desde os tomates cereja, o tomate grape, né, aqueles menorzinhos, você tem também o tomate indústria, que é para processamento, né, de enlatados, de molhos, e você tem o tomate mesa, só para citar 3 exemplos dentro de um único produto. Então, nessa linha, a gente tem um grande sucesso de mercado no tomate, a gente tem o BRS Zamir,
que é um tomate cereja, né? Aquele pequenininho, tem um altíssimo teor de licopeno e que está no mercado. Foi, inclusive, recentemente apontado como um sucesso pela BBC de Londres, numa matéria, né, em que promoveu o Zamir. Então, esse é um produto nosso, filho da Embrapa Hortaliças. Além disso, além de tomate, a gente tem, como exemplo, podemos dar agora, recentemente nós divulgamos uma cultivar de cebola, a BRS Bellatrix, que é uma cultivar que foi desenvolvida visando o plantio antecipado de cebola. Então, isso proporciona para o produtor a oportunidade dele colocar o produto no mercado ainda um pouco antes, né, do grande volume da safra, então ele tem uma vantagem competitiva ali, e para isso tem um trabalho árduo ali de seleção que permite com que ele resista a temperaturas um pouco mais elevadas, a incidência de pragas e doenças que poderão ocorrer nesse período, né? Então, a gente tem a BRS Bellatrix, que é uma cebola recentemente lançada. A gente fez o lançamento dela agora, em junho, na Hortitec, que é uma feira, uma das maiores feiras de horticultura da América Latina. A gente fez o lançamento lá oficial, porque a gente já tem semente disponível no mercado, né, dessa cebola. Além dessa, talvez o exemplo mais clássico que a gente poderia citar é a BRS Brasília. Na verdade, acho que Brasília até nem tem ainda o BRS, porque os materiais da Embrapa têm esse código sempre, né? Quando você vê BRS é que você sabe que é um material oriundo da Embrapa. A Brasília é uma cenoura que ela revolucionou a produção de cenoura no Brasil porque ela tropicalizou o cultivo. A cenoura é uma cultura oriunda ali da região mediterrânea, de climas subtropicais e temperados. Então, quando você tentou fazer o cultivo aqui no Brasil, pensa que é um país eminentemente tropical, você teve aí uma série de problemas que não aconteciam lá, né? De pressão de pragas, a questão até da própria temperatura. Então, Brasília foi um material que possibilitou com que a gente tivesse cenoura no Brasil hoje cultivada de janeiro a janeiro, né? Uma cultura temperada e que está aqui nos trópicos com grande sucesso. Além desses, a gente tem muitas outras cultivares, Bruno, de melão, a gente tem um melão araguaia, a gente tem uma mandioquinha salsa ou batata baroa, que aí está desde 1988 que esse material foi lançado e ele ainda é talvez um dos mais adotados, né, na produção de mandioquinha, que é a mandioquinha Senador Amaral, né? E muitos outros. A gente poderia ficar aqui talvez muito tempo. A gente tem mais de 200 tecnologias lançadas desde o desenvolvimento da nossa empresa, né, desde a criação da Embrapa Hortaliças. Nós temos hoje 44 anos, né, de idade. É uma jovem senhora, mas eu acho que vem cumprindo muito bem com a sua missão e com muitos produtos aí à disposição na prateleira para os produtores. É quase da minha idade, Embrapa Hortaliças. Não ia entregar não, mas acabei entregando. Tem muito mais coisas que a gente vai conversar, quero saber de pesquisa, como é que tem todo esse trabalho da pesquisa, mas eu vou pedir um minutinho, que a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Já estamos de volta com o Direto da Horta. Segue a gente aí nas redes sociais, @AgroMaisTV. Por aqui a gente continua o bate-papo com Caroline Jacome Costa, que é chefe da Embrapa Hortaliças. Caroline, a gente estava falando no primeiro bloco sobre o CTR Salada, né? Então, assim, eu queria que você deixasse bem claro que a Embrapa Hortaliças não é só sobre salada, né? Tem muito mais coisas. Exatamente, Bruno. Inclusive, a gente tem um espaço na nossa página institucional que justamente hortaliça não é só salada. Isso é fruto de um trabalho desenvolvido lá pela nossa equipe técnica, né? Em que a gente disponibiliza informações como colher, melhor época de comprar, como colher, como preparar e inclusive disponibilizando receitas com múltiplos usos das hortaliças, né? Não só pensando como uma composição de uma salada, mas aí indo para preparos de sopas, de tortas. A gente tem hoje, por exemplo, um exemplo que são até esses hambúrgueres, né? Feitos com ervilha, né? Com grão de bico, né? Que são hortaliças também. Então, na verdade, assim,
são muito versáteis, né? Muitas culturas são muito versáteis na utilização ali pelo consumidor final. Vai da criatividade e da habilidade, né? Hoje em dia a gente está cada vez menos querendo ir para a cozinha, mas para quem gosta e que tem prazer nisso, a gente tem aí uma infinidade de alternativas, né, de preparo. E aí de enriquecer, né, a receita, porque elas são fonte aí já nutricionais, né, de muitos compostos, né? Muitos deles até com aquela propriedades funcionais, né? Isso é atestado já por médicos, nutrólogos, nutricionistas, né? Então, é seguro que vai ser algo que vai ficar bom no final, né? Dentro do que vocês trabalham, né? Quais são as principais frentes hoje de pesquisa que vocês estão atuando dentro da Embrapa Hortaliças? Então, Bruno, a gente tem, como eu mencionei no início, né, desde esse foco mais tradicional dos programas de melhoramento, né, e daí que deriva na geração das cultivares, mas nós temos também hoje linhas de trabalho que se dedicam para aprimoramento de tecnologias para cultivo protegido, por exemplo, né? E nesse caso a gente tem aí uma aderência muito interessante com o enfrentamento a essas questões das mudanças climáticas, né? Que trazem aí essa bagunça, né, na oferta ambiental, que é o nosso principal insumo para a agricultura, né? Se você tem uma bagunça em disponibilidade hídrica, né, na temperatura que você usualmente era habituado a cultivar, e isso muda, isso traz um componente, um complicador, né, importante para quem está ali no front, né? Além disso, a gente tem também trabalhos focados, por exemplo, a gente tem um programa muito importante na Embrapa Hortaliças, que é o alho livre de vírus, né? Que é um trabalho que revolucionou a produção de alho, permitiu a inclusão socioprodutiva de muitos pequenos e médios agricultores em várias regiões do Brasil, Paraná, no estado da Bahia, Espírito Santo, porque a gente conseguiu fazer essa limpeza viral, né? O alho, para quem não conhece, ele é uma cultura cuja propagação se faz vegetativamente. Então, a gente usa o próprio dente do alho, né? Que é o alho semente, para iniciar um novo cultivo, né? Então, a Embrapa Hortaliças, ela desenvolveu protocolos para favorecer essa limpeza viral, né? A indexação, né? De que vírus acontecem, e aí como eles podem ser eliminados para que você tenha um propágulo livre, né? Então, a Embrapa tem atuado em várias regiões do Brasil, capacitando produtores, né, na montagem das estruturas dos viveiros, né, voltados para isso, né, para você, no fim das contas, ter um material propagativo sadio e que permita a plena expressão do potencial genético desses materiais, né? Além disso, a gente poderia dizer também que a gente tem atuado numa linha de favorecer cadeias curtas de comercialização, né, apoiando, por exemplo, culturas um pouco mais resilientes, né, do ponto de vista da adaptação às mais variadas condições ambientais. A gente tem uma linha de trabalho muito interessante que é com as plantas alimentícias não convencionais, as PANC, né, você já deve ter ouvido falar, e que são também, de novo, um grande número de espécies. Eu poderia citar várias aqui, né, Bertália, Beldroega, Mangarito, Caruru, João Gomes, enfim, temos muitas. Eu não vou nem seguir não, senão eu vou esquecer alguma e vão brigar comigo depois, né? Mas, na verdade, essa linha é uma linha muito interessante que permite com que a gente também desenvolva manejos mais adequados para essa ampla gama de espécies, né? E que tem aí uma possibilidade de inserção, às vezes até numa agricultura praticada dentro das cidades, né? Em quintais produtivos, em parceria, né? Em consórcio com outras espécies, enfim. Então, nossa área de atuação ela é bem abrangente mesmo, né? Por isso que o uso da tecnologia e da inovação é tão importante, porque a gente fala dos desafios das mudanças climáticas, mas também a gente tem a questão dos desafios das pragas. Exatamente, assim, e esse desafio, Bruno, ele tende a ficar mais intenso quando a gente pensa num cenário de mudança climática, porque você não sabe como é que vai ficar o comportamento, né, dessas pragas, desses micro-organismos. Eles também são seres vivos e que vão sofrer de alguma maneira, né, com esses impactos. Existem estudos de modelagem justamente tentando se antecipar para isso, né?
de que maneira isso vai afetar, né, os nossos cultivos. Nessa linha também, eu poderia dizer do próprio apoio que a gente dá ao ZARC, que é uma política de muito valor quando a gente pensa nesse cenário de mudança climática, que é o zoneamento do risco climático, né, para implantação, e aí não é só para hortaliça, esse é um programa muito abrangente que vem sendo desenvolvido para outras culturas, grandes culturas, mas para as hortaliças também, né? A gente tem aí mapas, né, de risco climático sendo desenvolvidos para melancia, ele já está pronto, para cebola também, a gente está na fase de validação dos modelos para o alho, grão de bico, a gente tem ele finalizado também, e que isso, mais uma vez, como eu falei anteriormente, tem um impacto direto no apoio a políticas públicas, né, de políticas de crédito, daí nesse caso. Hoje em dia o banco, muito provavelmente, ele não vai conceder o crédito ao produtor se ele não estiver dentro de uma zona dita como favorável pelo ZARC, né, para o cultivo, porque isso dá uma segurança, né, para as entidades que liberam crédito, né, para que você esteja na época adequada, no local adequado e que não vai ter risco ali, pelo menos do ponto de vista histórico, né, de algum incidente, de geadas, de temperaturas extremas que dificultem a colheita lá no fim das contas, né. No primeiro bloco a gente falou sobre a questão da produção de hortaliças em grande escala por empresários. A gente trouxe a questão da agricultura familiar, que é extremamente importante dentro dessa cadeia das hortaliças. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouco da importância disso, né? Como é que a agricultura familiar, né, tem esse papel importante na produção das hortaliças no Brasil e também essa outra vertente que são essas produções em grande escala, essas produções empresariais. A gente tem, assim, na verdade, cada segmento desses, ele tem o seu papel, né, Bruno, dentro da sociedade e com características muito distintas, né? Na verdade, se a gente pensar que hoje, você quer ter uma oferta do alimento ao longo de todo o ano, né, e que com qualidade, em volume, que atenda, por exemplo, a demanda do consumidor mesmo, né, de chegar numa grande rede, ter disponível ali o que ele quiser, né, naquele momento, você tem que começar a pensar de que muitas vezes o pequeno agricultor, talvez ele não tenha fôlego para isso, às vezes ele não tem o volume necessário, né, a constância no fornecimento daquele produto. Então, nesse sentido, a gente tem aí um papel importante sendo ocupado, às vezes, por um produtor mais tecnificado, né, com uma visão um pouco mais empresarial, vendo a horticultura como um verdadeiro negócio, né, de posicionamento, né, de mercado e tudo mais. Por outro lado, a agricultura familiar, ela permite muitas vezes, se a gente proporciona soluções que viabilizem maneiras sustentáveis e que garantam a produtividade, você retém a mão de obra, né? Você não tem essa descontinuidade do homem no campo, que hoje é um problema seríssimo, né? Que às vezes a gente se pergunta, será que vai ter alimento, né, no futuro? Porque ninguém mais quer ficar ali. A gente sabe que é uma atividade que ela é extenuante, né? Então, muitas vezes o filho do produtor, se ele vê uma oportunidade fora dali, ele nem quer mais ficar. Então, a agricultura familiar, ela também tem esse papel muito importante, né, social, né, de reter, né? Enfim, mas eu penso que tem espaço para todo mundo, né? E que basta que a gente se converse e que a gente, no nosso papel de empresa pública, é disponibilizar a tecnologia para que um e outro sigam atuando, né? Dentro das pesquisas que vocês fazem, eu poderia citar assim, as promissoras que está em andamento e que isso pode ter algum impacto nos próximos anos, que a gente olha, tem essa pesquisa aqui para o futuro, isso vai trazer, né, grandes oportunidades para o Brasil. Então, nessa questão dos bioinsumos, a gente pode prever tanto a utilização de micro-organismos que favoreçam a absorção de nutrientes pelas plantas, né? Como também serem utilizados como bioherbicidas ou outros micro-organismos que controlam outras pragas, né? E daí sendo aplicados diretamente nas lavouras. Então, a Embrapa Hortaliças, ela tem atuado estimulando algumas linhas de pesquisa em que a gente tem ali tecnologias disruptivas mesmo nesse sentido. Por exemplo, usando até biologia molecular, né, ajustes ali para que a gente saia na frente e consiga isso. E isso vale não só
para tecnologias, como eu coloquei aqui, mais disruptivas, mas às vezes até para o nosso dia a dia, para validação de cultivares, né? A Embrapa sozinha não conseguiria chegar onde ela chega sem todo esse apoio, né? E até de instituições, de empresas privadas, né? Que atuam conosco no co-desenvolvimento de produtos, né? E que lançam com a gente, tem co-titularidade nos nossos ativos, né? E é super importante que a gente tenha esse aporte também. A gente está caminhando para o final, mas eu queria que você trouxesse para a gente quais são as tendências e os desafios que a Embrapa Hortaliças, né, que a pesquisa traz para o Brasil e o que a gente vai precisar enfrentar ainda daqui para frente. Eu acho que a gente tem hoje, Bruno, um desafio grande, né? Primeiramente, como nós já colocamos aqui, talvez hoje o maior e que até nos afeta enquanto espécie é essa questão das mudanças do clima, né? A gente não sabe o que vem, são muitas incertezas, né? A gente tem muitos cientistas tentando fazer a modelagem disso e saber o que vai acontecer, mas na verdade são projeções, não são certezas ainda, né? Então isso talvez nos traga uma preocupação e uma responsabilidade muito grande, porque como a gente mencionou no início, a agricultura não se faz sem temperaturas adequadas, sem disponibilidade hídrica, sem luminosidade adequada. Então, isso tudo tende a mudar nesses cenários aí que a gente vem sendo apresentados para eles, né? Então, talvez esse seja um dos grandes desafios, e isso não é só para a olericultura, isso vale para outras, né, também. Outra coisa que eu acho que a gente precisa estar antenado é para novas tendências de consumo, né? Hoje você tem uma população muito mais consciente, né? Muito mais exigente. Talvez essa questão de cada vez menos mão de obra no campo, isso nos gera uma pressão muito grande para mecanizar tarefas, né? Cada vez mais no que for possível, dentro das nossas rotinas de produção agrícola, né? Porque isso é uma realidade, o campo está encolhendo cada vez mais, né? Então isso também traz desafios, e desafios que devem ser incorporados nos próprios programas de melhoramento, porque uma planta que é colhida manualmente, ela tem uma característica que de repente não atenda a uma colheita mecanizada, né? Então tudo isso a gente precisa estar com esses problemas no radar, né? Nem digo que são problemas, mas são oportunidades, né? Para a gente seguir aí desenvolvendo soluções que sejam importantes para as cadeias. Caroline, quero te agradecer a participação aqui no Direto da Horta, dizer que já fica o convite para voltar, porque tem muita coisa para a gente conversar e entender como é que funciona toda essa cadeia, mas muito obrigado pela participação. Nós que agradecemos, Bruno, e incentivamos que comam hortaliças, né? Hortaliça não é só salada, visitem a nossa página. Inclusive, a gente tem uma série de cursos, viu, Bruno, para diferentes perfis, tanto pessoas mais que se envolvem na produção, mas para consumidor também. Então, a gente tem a plataforma E-Campo da Embrapa, né? Que é e-campo.sede.embrapa.br. Ali tem um cardápio variado de cursos, pequenas hortas, né? Hortas em pequenos espaços, na verdade, gestão de hortas pedagógicas, noções básicas de alimentação saudável, consumo de hortaliças, e outros com um foco mais técnico, né? Uma trilha de aprendizagem do alho que vai aí desde a produção, armazenamento, beneficiamento de alho, batata doce, punk, enfim. A gente tem uma infinidade, eu convido aí o pessoal a acessar e se deliciar e se qualificar, né, com os nossos cursos. Muito bem, mais uma vez, obrigado. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Direto da Horta, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima.